Good evening, my dear brethren of the Boa noite, priesthood. queridos irmãos do sacerdócio. Tonight, throughout the Esta world, noite, we no are mundo gathered todo, near estamos to the reunidos mais temples perto of the dos Lord templos do Senhor than ever before do que in jamais the history of estivemos na história mankind. da humanidade. Through the loving kindness Graças of our até na Savior in bondade de directing nosso his Salvador prophets, e orientar seus profetas. 122 Existem temples agora are now 122 templos à accessible to the disposição Lord's do povo do covenant convênio do people Senhor to obtain para their obterem own suas temple próprias blessings bênçãos and do templo perform e vital realizarem as ordinances ordenanças for their vitais para departed seus ancestors. ancestrais falecidos. And more have been E mais announced templos and are foram coming. anunciados e outros We ainda thank you, virão. President Hinckley, Agradecemos a for your você, presidente inspired Hinckley, leadership por sua in liderança this inspirada tremendous nesta effort. obra extraordinária. In an early Book of Mormon time, Numa época the do livro members de of the Mórmon, os church membros da also igreja gathered near a também se temple reuniram to perto do receive templo para instruction receber from their instruções de seu prophet and profeta leader. e líder. Late in his life, No King fim da Benjamin vida, o called rei upon Benjamim fathers pediu aos pais to bring que their trouxessem families suas together respectivas famílias to para give que them eles se counsel and aconselhassem e admonitions. From admoestassem. Mosiah, we Em read, Mosias 2, "And lemos: it came to pass E that aconteceu when que they quando came up to the subiram ao temple, templo, they pitched armaram their suas tents tendas round nos about, arredores, every man cada according homem to his conforme family, sua família. every man having Cada his homem tent com a with the porta door de sua thereof tenda voltada towards the para o temple, templo, that a fim de que thereby they pudessem might permanecer remain in nas their suas tents tendas e and ouvir hear as the palavras words do which rei King Benjamim lhes should diria. speak unto them." I love the imagery Gosto of these muito do verses. significado desses versículos. Figuratively speaking, Figurativamente falando, are the doors irmãos, of our as homes portas de pitched nossa towards the casa estão temples voltadas we para os so templos love? que tanto Do amamos. we attend Nós as os often as we frequentamos can, tanto quanto showing possível, our children mostrando through a our nossos example filhos, por the exemplo, importance a of these importância sacred desse lugar and especial special e places? sagrado? As recorded in Como Mosiah, registrado em Mosias, families received the nossas word of the famílias Lord receberam a through palavra their do Senhor prophet por with intermédio do seu enthusiasm profeta and com commitment. entusiasmo e The comprometimento. people were so As moved palavras by King Benjamin's teachings foram that tocadas they de entered tal into a maneira new pelos ensinamentos do rei covenant to Benjamim que follow the fizeram um Lord novo Jesus convênio de Christ. seguir o Senhor Jesus However, Cristo. there Entretanto, is a sad epilogue há to um this epílogo story. triste nessa We história. learn later in Aprendemos Mosiah mais adiante concerning those em who were Mosias but little a respeito children daqueles in the que eram tents at the criancinhas time quando estavam of nas King tendas por Benjamin's ocasião sermon. do discurso do rei Benjamim. Now it came to pass Ora, that there were aconteceu many que havia of the muitos rising da nova generation geração that could not que não podiam understand the words of compreender King as Benjamin, palavras do being rei little Benjamim, children at the pois eram time he criancinhas spake na unto his época em people, que ele falara ao and seu they povo did e not não believe acreditavam the na tradição de traditions seus of their pais. fathers. What happened to that O que rising aconteceu com generation, aquela brethren? nova geração, Why irmãos? didn't the young Por que as children criancinhas accept the não righteous aceitaram as traditions tradições of corretas their de seus fathers? pais? More importantly, O mais here we importante are, é que estamos centuries aqui, later, séculos in a day of depois, many numa temples época em que há and muitos constant templos prophetic e orientação direction. profética And what constante. of our rising E o que generation? dizer da nossa nova Do geração? we have reason to Temos be razão para concerned? nos preocupar? Certainly we do. Certamente que sim. The young men Os here rapazes que estão and aqui throughout esta the noite world and e no their mundo young todo, women counterparts bem como as are very moças, special. são muito especiais. President Hinckley O has presidente spoken of Hinckley them. falou o seguinte a I respeito have desses said jovens. many Eu já times disse muitas that I vezes believe we have the que finest acredito generation termos of young hoje a people melhor that geração de this jovens church que has já ever houve known. nesta igreja. They try to do the right Eles thing. procuram fazer o They are certo. bright and São able, brilhantes clean e and fresh, capazes, limpos e attractive saudáveis, and smart. atraentes e They espertos. know what the Eles gospel is conhecem o about and are Evangelho trying to e live procuram it, vivê-lo, looking to the Lord procurando a for his orientação e a guidance ajuda and do help. Senhor. All of us who are Todos involved nós with que these estamos youth envolvidos com know esses the jovens truth sabemos of que as President palavras do Hinckley's words. presidente Hinckley são Elder verdadeiras. Henry B. Eyring of Contudo, the o Elder Quorum of the Henry B. 12 Eyring do Apostles, Quórum dos 12 however, Apóstolos nos dá uma provides triste us with a aviso. somber warning. Speaking of the youth, many of them Muitos are têm uma remarkable in extraordinária their fé spiritual e maturidade maturity espiritual, and in their faith. porém mesmo os But melhores even the são best of them are testados sorely duramente, tested, e os testes and the testing will become se tornarão more mais severe. difíceis. This warning that the testing Esse will aviso become de que more os testes se severe tornarão mais gets my difíceis attention. chama minha Our atenção. rising generation Nossa nova is geração worthy of our merece best todo o efforts nosso to empenho support em and apoiá-los strengthen e them fortalecê-los in em their sua journey to jornada para a vida adulta. In these perilous Nesses tempos times, difíceis, as our youth em are que faced nossos with jovens this enfrentam increased adversity, mais we adversidades, can learn podemos from aprender others. com os outros. In the armed forces, Nas Forças particularly in all Armadas, the navies particularmente throughout na the Marinha, world, no mundo inteiro, every seaman todos os marinheiros understands one entendem uma phrase frase que that is a significa um clarion claro call pedido de for ajuda. immediate help. Não No importa matter what they are doing
que estejam fazendo ou onde se encontrem no navio, o chamado é todos apostos no convés. Muitas batalhas no mar são ganhas ou perdidas, de acordo com a resposta a esse chamado. Todos nós, como membros da igreja, líderes da juventude, pais ansiosos e avós preocupados, precisamos atender a este chamado. Todos apostos no convés, quando se referir a nossos rapazes e moças e jovens adultos solteiros. Devemos buscar oportunidades de abençoar a juventude, estando ou não trabalhando de perto com eles no momento. Devemos continuar a ensinar e fortalecer pais e mães em seus papéis divinamente estabelecidos, relacionados aos seus filhos dentro do lar. Devemos nos perguntar constantemente se aquele evento esportivo, aquela atividade extra ou passeios são mais importantes do que as famílias ficarem juntas em casa. Agora é o momento, irmãos, em que todas as medidas que tomamos, em todos os lugares que formos, com todos os jovens santos dos últimos dias que conhecemos, de aumentar nossa percepção de necessidade de fortalecê-los, de nutri-los e de ser uma influência positiva na vida de cada um deles. Em nossa família, tivemos uma incrível experiência com os portadores do sacerdócio que estavam atentos às nossas necessidades. Quando fui chamado para os 70, alguns anos atrás, fomos designados a nos mudar a Solihull, na Inglaterra, para servir na presidência da área. A irmã Hasban e eu levamos nossos 2 filhos mais novos conosco. Nossa filha era uma jovem adulta solteira e nosso filho tinha 17 anos, gostava de futebol americano e jogava muito bem. Estávamos muito preocupados com eles. Não tinham amigos, parentes e nem futebol americano. Será que essa nova e emocionante experiência se tornaria uma terrível provação para a nossa família? A resposta veio a uma designação que recebi. Pediram-me que falasse aos missionários no Centro de Treinamento Missionário, em Preston, na Inglaterra. Telefonei ao presidente White do CTM e fiquei feliz em saber que ele sabia da situação da minha família. Ele sugeriu que levássemos nossos filhos nessa visita a Preston. Quando chegamos, ele até convidou nosso filho e nossa filha para falarem aos missionários. Que emoção eles sentiram ao prestar seu testemunho da obra do Senhor. Quando tudo terminou e nos despedimos afetuosamente dos missionários, visitamos o lindo templo de Preston, que ficava perto do centro de treinamento missionário. Ao nos dirigirmos para a porta de entrada, lá estava a presidente e a irmã Swaney, respectivamente presidente e diretora do templo. Eles nos cumprimentaram e deram-nos boas-vindas ao templo, dizendo: Elder Rasband, você e sua família gostariam de fazer batismos pelos mortos? Que ideia maravilhosa! Olhamos uns para os outros e aceitamos o convite com gratidão. Depois de realizarem as ordenanças, enquanto eu e meus filhos ainda estávamos na pia batismal com lágrimas de alegria nos olhos, ele colocou a mão no meu ombro e disse: Pai, por que nunca fizemos isso antes? Lembrei todos os jogos de futebol americano e filmes que assistimos juntos, todos os bons momentos compartilhados. Sem dúvidas, lembranças felizes e tradições muito importantes que criamos. Contudo, percebi que receberemos uma oportunidade de ter experiências mais significativas e espirituais com nossos filhos, como a que tivemos em Preston naquele dia. Agradeço a atenção e carinho desses líderes do sacerdócio, porque depois disso vi que nossa família ficaria bem na Europa. Como somos gratos por muitos líderes do sacerdócio e moças que sempre se mostraram atentos e amorosos com nossos filhos e com os filhos de vocês. Observando uma outra época do livro de Mormon, Nefe vivenciou uma situação em que alguns membros de sua família estavam tendo problemas com obediência, harmonia e fidelidade. Com certeza, ele entendia a necessidade de dar atenção e estar envolvido com os filhos da nova geração.
Ele disse, já no final da sua vida, e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Oro para que, como portadores do sacerdócio de Deus, cada um de nós faça todas as coisas que estiverem ao nosso alcance para ensinar nossos jovens em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Ou seja, no nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós atendamos com o maior empenho possível o chamado, todos apostos no converso, no que tange a nossa nova geração. Sem dúvida, eles merecem a nossa dedicação. Testifico que esta é a verdadeira Igreja de Cristo, dirigida por Ele, por intermédio de nosso querido profeta Gordon B. Hinckley, a quem eu amo e apoio, em nome de Jesus Cristo. Amém.